Bom dia, crianças! Hoje é quinta-feira e a gente vai dar continuidade às nossas aulas no nosso livro de quê? Língua Portuguesa. Então, a gente quer que vocês abram na página 17 para a gente conhecer um pouquinho mais sobre as tirinhas. Nós sabemos o quê? Que as tirinhas elas são diferentes das histórias em quadrinhos. Mas tia é diferente, sim, são diferentes. Por quê? Porque elas têm os tamanhos diferentes. As tirinhas geralmente são bem pequenininhas, tem 2 quadrinhos, 3 quadrinhos no máximo. As histórias em quadrinhos não, elas já são bem maiores, já levam bastante tempo para ler, na verdade você tem que ter muito mais atenção. E as tirinhas, elas geralmente já trazem um tom de humor no final. Vocês podem observar aí na página 17 do livro de vocês que nós já temos uma tirinha com Garfield, que eu chamo o rei das tirinhas, que ele diz assim: vocês têm que observar o formato dos balões, que nós iremos falar mais adiante. Ele diz assim, com o olho quase dormindo: eu estou com aquela sensação de estar esquecendo alguma coisa, assim, com o olhinho quase fechado. Aí no outro ele diz: já sei. Aí ele vai, começa a dormir e aparece um Zezinho. Então dá a entender o quê? Que ele tinha esquecido era de quê? De dormir. Ele está quase acordando e ele disse que esqueceu de quê? De dormir. Então tem uma pegadinha de humor aí nesses quadrinhos. E também nós podemos perceber que também traz uma pequena narrativa. Não é isso que existe o início, o meio e o fim, não é verdade? Aí na primeira questão diz assim: numere as frases organizando os acontecimentos da história, tá bom? Então, Garfield está dormindo, Garfield tenta se lembrar de algo, Garfield se lembra. Então, o primeiro quadrinho será o terceiro, né? Ele está dormindo, será o número 3. Garfield tenta se lembrar de algo, será o número 1, o quadrinho número 1 é que ele está tentando se lembrar de algo, meio assim com os olhos ainda quase fechados, quase dormindo, ele fica tentando se lembrar de alguma coisa. E o último que diz Garfield se lembra é o 2, que é no 2 é que ele se lembra, já sei, que ele diz já sei, então é no 2 que ele se lembra. Aí na segunda questão ele diz assim: no segundo quadrinho Garfield parece ter se lembrado de algo. Compare os 2 primeiros quadrinhos e circule o que mudou em Garfield. Então, vocês terão que comparar e fazer, comparar os 2 quadrinhos e circular o que mudou. Então, comparar os 2 e ver o que mudou do primeiro para dos 2 primeiros quadrinhos. O que mudou do primeiro quadrinho para o segundo. Então, vocês terão que olhar o primeiro, porque vocês podem observar que ele está com os olhos quase fechados. No segundo, ele já abre e diz: já sei, não é isso? Então vocês terão que observar que ele também levanta a mão, não é isso? Lá na terceira questão, na página 18, o que foi utilizado para mostrar que Garfield está dormindo? Então nós observamos que é o quê? Que é a letra Z. Mas tia, mas por que a letra Z? A letra Z é utilizada para indicar que ele está dormindo, não é por acaso que está aí nas tirinhas. A letra Z é uma convenção. Vocês sabiam disso? É das histórias em quadrinho. Desde quando surgiu as histórias em quadrinho, foi uma convenção. Então, todas as pessoas que faziam essas histórias em quadrinhos deixaram, assim, delimitaram que a letra Z seria para quê? Para indicar que o personagem estava dormindo. Então, foi uma convenção. Então, todos concordaram que a letra Z seria para indicar que o personagem da história em quadrinho ou das tirinhas estariam dormindo, tá bom? Escreva o que significa o balão em forma de nuvem utilizado na tirinha de Garfield. Então, o que esse balãozinho indica? Ele indica o quê? Que ele está o quê? Que ele está pensando, não é verdade? Então, sempre que aparecer esse balãozinho, ele vai estar indicando o quê? Que ele está pensando, que é o balãozinho cheio de... parecendo uma nuvenzinha, tá bom? Observe o formato de outros balões que podem aparecer em histórias em quadrinhos e tirinhas. Depois relacione-os ao que eles indicam sobre o falar dos personagens. Aí na letra A gente tem esse balãozinho aqui, não é? Que ele é feito todo de pontinha. Então ele vai indicar o quê? Que ele está o quê? O personagem está gritando. Então sempre que tiver esse balãozinho, a gente for observar, vai indicar que os personagens estão gritando. Na letra B, nós temos o outro balãozinho, que é o quê? Que é esse aqui, que vai estar indicando o quê? Que o personagem está cochichando, está falando baixinho, não é verdade? Então, sempre que aparecer nas tirinhas ou nas histórias em quadrinhos, vocês vão se lembrar que atentar para o balão, porque não é só ler, não é só olhar os personagens, é olhar também o
formato dos balões, porque os balões também eles vão estar indicando o que está acontecendo naquela história em quadrinhos para que a emoção seja maior ainda. Na verdade, porque o bom da história em quadrinhos e das tirinhas é a emoção que elas passam para a gente. E também na letra C, nós temos outro balão, que é parecido com esse aqui, não é? Que ele vem com algumas pontinhas. Por que vem com esse monte de pontinha? Não é só o personagem que está falando, não. É quando vários personagens estão falando ao mesmo tempo. Então vai aparecer esse balão aqui, então vocês têm que ter mais cuidado na hora da leitura, quando aparecer esse balão com várias pontinhas. Por quê? Porque são vários personagens que estão falando ao mesmo tempo, tá bom? Na 19, leia outra tirinha agora, do Garoto Calvin. Então, vocês podem observar a tirinha da página 19, que ele está enchendo uma bolinha, e a bolinha voa, depois a bolinha faz ploc. Aí ele diz, eita, o que Calvin está fazendo no primeiro quadrinho? Ele está fazendo o quê? Ele está enchendo uma bolha, como vocês podem observar na página 19. O que significa paraploc no terceiro quadrinho? Paraploc é o quê? O barulho que a bolinha de sabão fez quando estourou, não é verdade? Então fez ploc, então esse barulhozinho. E aqui mais adiante nós iremos conhecer as onomatopeias, que são palavras que aparecem nas histórias em quadrinhos ou nas tirinhas, que elas vão estar representando os sons. Nós chamamos isso na língua portuguesa de onomatopeia. Então, quando eles fazem crash, boom, puff, então sempre quando vai indicar um som, quando a pessoa está dormindo, que aparece o Zzinho, ou quando a pessoa está assobiando, tipo fio, como nós aprendemos nas nossas aulas anteriores de língua portuguesa, então nós chamamos isso de onomatopeias. É um nome estranho, diferente, né? Mas esse nome vai estar indicando que são os sons, tá bom? Na 8ª questão, as histórias que você leu no capítulo, eles fazem o quê? Divertem o leitor, né? Isso é óbvio, né? Porque todas essas historinhas elas vêm para nos divertir. Tanto as tirinhas como as histórias em quadrinhos, a intenção é fazer com que o leitor se divirta bastante. E para hoje é só. Muito obrigada. Qualquer dúvida, se vocês tiverem a respeito das tirinhas, das histórias em quadrinhos, é só estar perguntando para mim, tia Fran, ou para tia Cel, tá bom? Mas, para a gente continuar, olha só, em literatura, vocês terão que ler as páginas 12 e 13 e escrever no livro de produção textual o final que vocês gostariam que estivesse o final da história. Então, vocês já leram 4 páginas no total com as de hoje, então vocês terão que ler também essas mais 2 páginas para a atividade de sexta-feira. Vocês terão que ler e escrever no livro de produção textual um possível final. O que vocês gostariam para o final dessa história, tá bom? E ortografia também, que é na nossa aula de sexta-feira, vocês terão que fazer as páginas 32 e 33. E a tia vai estar dando aula online através do portal SAIS e a tia Selma também. E vocês podem estar tirando todas as dúvidas, tá bom? Então, para quinta-feira é isso. Português. E também para quinta-feira nós temos redação, que vocês terão que terminar a página 28 e 29. Vocês terão iniciado na semana passada e nessa semana vocês terão que terminar essa atividade 28 e 29, tá bom? E por hoje é só. Qualquer dúvida é só estar perguntando para mim e para a tia Selma. Muito obrigada e até a próxima. Adeus!